Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM. Que alegria, que felicidade. E o dia de hoje é um dia muito especial. Nós temos uma grande celebridade, um grande profissional que trilhou a sua carreira, a sua jornada, conquistando e indo além. Vocês vão adorar, tenho certeza absoluta que o dia de hoje será um dia de grandes aprendizados. Estou muito feliz em estar aqui liderando o Fala FM, que tem um projeto e um propósito nobre de contribuir, de inspirar profissionais de facilities que têm ganhado um protagonismo ainda maior. No dia de hoje, receberemos um grande profissional, um profissional que tem atuado em diversas empresas. E hoje teremos diversos insights com o Ricardo Teixeira, que atuou como CPO e Head de Supplier Risk e Head de Facilities, atuando e estando à frente de grandes empresas. Ele se considera um grande fã da internet das coisas e acredita que esta tecnologia é essencial para a gestão de facilities. Além disso, ele diz que o futuro do profissional de Facilities Management será o equilíbrio entre técnica e relacionamento, onde conversaremos sobre estratégia da área, como implementar novas tecnologias e muito mais. Estou muito feliz. Ricardo Teixeira, seja bem-vindo ao Fala FM. Muito obrigado, Diego. Fico feliz com o convite. É uma honra estar aqui. É uma honra estar em um lugar onde promove cada vez mais o FM. Então, conte comigo sempre que precisar. Ricardo, para nós é uma grande alegria, um grande prazer. E você ajudou a construir a área de facilities, né? Você é um profissional que, quando você ingressou, não existia facilities, né? E isso é muito bacana. Tentamos, né? Então, cada vez mais, eu acho que tem uma longa jornada, facilities muda bastante, então esse é um dos grandes motivos aí que me motiva, a gente vai falar um pouco disso, mas me motiva estar em facilities porque muda toda hora. Então eu acho que tecnologia chegando, então a gente tem grandes oportunidades de cada vez mais mostrar o que facilities faz e colocar o facilities no devido lugar, que é realmente numa posição estratégica nas empresas. Então, Ricardo, se você me permite, queria aqui compartilhar. Eu adorei esse presente, para mim não é um presente, é uma inspiração. Muito né? obrigado. O Ricardo teve uma trilha e uma carreira que ele vai compartilhar conosco, e inclusive essa obra é uma obra que eu recomendo a todos vocês que querem trilhar uma carreira na área de facilities, e tenho certeza absoluta, e não só facilities, a todos os profissionais, né, de mercado, porque facilities cada vez mais é uma área que se conecta com todas as outras, e conhecer um pouco mais desse olhar, desse mundo, é um grande prazer. Obrigado. Muito obrigado pela divulgação, fico muito feliz com isso. Isso é importante porque o livro, assim, eu sempre tive um sonho de escrever um livro, então eu sou eu tenho uma paixão por livros, então eu gosto muito de ler, e isso estava no meu plano desde pequeno. Tem aquele velho plano: ter um filho, plante uma árvore, escreva um livro. O livro era a última coisa que faltava ali nessa listinha popular. Então, e por que falar de facilities, né? Então, chegou a pandemia, eu acho que eu pensei, o mercado de facilities está crescendo bastante. E lá atrás, 10 anos atrás, vamos dizer assim, vamos colocar uma data ali de 10 anos atrás, quando eu entrei em facilities, e eu tentei buscar leitura como tudo que eu faço. Então, eu tento procurar ali referências em pessoas, em empresas que me dêem um suporte para tomar algumas decisões e para poder crescer isso. E eu não encontrei. Então, ficou aquela pulga atrás da orelha. Puta, preciso encontrar. Chegou num tempo que eu parei de procurar, falei, preciso fazer. E, Ricardo, você sabe que um dos propósitos, né, do Fala FM é exatamente esse, é inspirar profissionais, né? Total. E eu queria dar um passinho atrás, inclusive que você compartilhasse um pouco da sua jornada, onde você nasceu, um pouco da sua infância, um pouco da sua família, trazer um pouquinho e como que Facilities te conectou de uma forma geral. Legal. Boa. Eu acho que eu sou um cara bastante reservado, eu falo pouco ali desse ponto, mas eu acho que é importante, se isso inspira alguém, ou inspirar alguém, ou fazer alguém buscar ali, correr atrás dos seus sonhos, eu acho importante ali comentar, mas eu tenho muito orgulho dessa jornada que eu fiz. Então vamos lá.
Hoje minha família, eu sou casado, então tenho um filho de 4 anos, que nasceu ali 6 meses após a pandemia, então um grande desafio de ter um filho bebê, mais o trabalho, mais a dedicação e mais o consumo de facilities durante a pandemia, que foi muito alto. E indo um pouquinho antes disso, né? Antes do casamento, antes do filho, que eu acho que minhas principais conquistas aí da vida. Eu venho de uma família bastante humilde, então eu estudei em colégios públicos, sempre estudo em colégio público, desde o prezinho até o terceiro colegial. Então, e eu tive a oportunidade, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Meu primeiro registro em carteira foi com 14 anos, onde era permitido ter ali como contínuo ou como office boy, alguma coisa desse tipo. Então, foi meu primeiro registro em carteira. Lá atrás, onde que eu tive o primeiro contato ali com facilities de fato, ou empresa, eu fiz uma entrevista para cobrir férias de um office boy na Credit Card, na antiga Credit Card. E era na área de patrimônio. O que era a área de patrimônio ali na Credit Card? Tinha compras, que é o procurement, compras, tinha premises, voltado ali mais para facilities, licitações. Então, eu entrei nessa área para ser o office boy ali de uma secretária, onde tenho muito carinho por ela ali, e também do diretor da área, e fiquei um bom tempo ali como esse office boy. Na verdade, primeiro eu fui para cobrir férias, larguei de um outro emprego de office boy para cobrir férias, já assumindo o meu primeiro risco, porque eu sabia que era temporário, mas eu sabia que eu tinha condições de um dia ter uma oportunidade de voltar. E foi exatamente o que aconteceu. Então, fiz um excelente trabalho ali nos meus 40 dias de férias e me convidaram, depois de 3, 4 meses, se não me foge a memória, para voltar como office boy daquela área total. Então, foi bem interessante. Foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato com empresa de grande porte. Então, ali com processos, com tudo isso. Fiquei bastante tempo ali na Credit Card e meu caminho ele seguiu para a área de compras. Então, eu fui para a área de compras, onde eu era o responsável por fazer especificações técnicas de produtos gráficos e controle de estoque desses produtos. Então, toda a parte de extrato, boleto, tudo isso eu fazia a especificação técnica antes de sair para a impressão. E aí, eu comecei uma carreira dentro da parte de compras, onde eu tive algumas promoções até chegar em uma posição de comprador sênior de material gráfico, que é uma das maiores carteiras, era uma das maiores carteiras ali da Credit Card. Tenho orgulho de dizer, assim, eu tenho 41 anos, faço 42 agora em setembro, e lá atrás, antigamente era só a Credit Card, era Credit Card Serviços e Emissoras, sou dessa época. E logo depois que eu entrei, se eu não me engano, em 96, 97, surgiu a Orbital, que não sei se vocês conhecem, mas toda a parte de serviço da Credit Card virou a Orbital. E eu fiquei na Orbital e a Credit Card mudou ali, que é toda a parte de marketing, a parte de emissora ali, ficava ali com a Credit Card. E ali foi uma escola, né? Então, toda a minha bagagem de compras entrou ali naquela escola. E por um dia eu não estava procurando outro lugar, se não me engano, eu já estava 8 anos na Credit Card, com uma ascensão boa ali de promoções. Só que eu notei que o próximo passo, que seria o passo de virar um gestor, por exemplo, ele poderia acontecer, mas poderia acontecer num passo mais longo. Então, eu já coloquei aquilo na cabeça, um perfil que eu tenho de liderar, e eu queria por virar gestor ali, virar líder, ter uma equipe, seria muito importante ali para mim. E aí, um ex-funcionário, um amigo da Credit Card, fez uma entrevista na Cetelem, que é a financeira do grupo BNP Paribas. E nessa entrevista, ele voltou, não sabia que ele tinha feito essa entrevista, e ele voltou dessa entrevista e falou: Ricardo, eu fiz uma entrevista que é para você. Eu falei: não, obrigado, cara, eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não pedi autorização, mas eu não estou aberto, tô bem aqui, cara, tô crescendo, tô feliz. Né? Não, vai lá, você tem que ir, cara, porque ele falou exatamente o que você faz aqui, mas é uma oportunidade que não existe isso no departamento de compras. Você vai ter uma oportunidade de tirar isso das áreas, tirar no bom sentido, mas era descentralizado a compra de cartão. Que ano que era isso? Eu sou muito ruim de números, mas era uma base de 2003. 2003, ou seja,
Facilities nesse momento até ainda não. Nada. Nada. Assim, ele estava presente, porque eu estava na diretoria de procurement, de premises e de patrimônio ali, expedição. Eu já conhecia bastante, assim, meus almoços eram, mas eu não tinha responsabilidade nenhuma de facilities até então. Perfeito. Sabia muito bem como funcionava. Em compras, você tem uma oportunidade muito boa de conhecer um pouquinho de tudo. Então, com certeza. Se a gente for falar de procurement aqui, eu consigo conversar de qualquer coisa, desde agências de publicidade, que é o foco de vocês, até compra do plástico do cartão de crédito, softwares de TI. Então, assim, o procurement te abre uma mente, abre sua mente, na verdade, te traz informações muito importantes. Você é um generalista, você não é especialista. Você é um especialista em negociação, mas não é um especialista em cada uma das tarefas. Mas você aprende muito, porque você precisa entender daquele perfil para poder negociar. Então, eu já negociava coisas de facilities, então isso já dava um certo entendimento. Já sabia o que era facilities, muito diferente de muita gente que caiu nessa profissão sem saber o que era facilities. Eu já sabia o que era. Até então, com o nome de premises. Então, era esse o foco. E aí eu fiz essa entrevista. Na entrevista, achei interessante, porque era justamente para centralizar o que era centralizado na Credit Card. Então, eu já tinha uma bagagem muito grande. Acho que a Credit Card, esses 8 anos, eu falo que foi uma espécie de universidade para mim ali, para aprender bastante coisa da vida profissional, principalmente de quem não teve nada. E começou de office boy, então acho que trouxe bastante aquela bagagem. E eu aceitei o desafio. Antes disso, o que, na minha época ali, o que eu sentia muito falta até para a oportunidade. Inglês. Então, assim, um crescimento profissional ali também estava voltado com inglês. E eu tive a sorte, não só sorte, eu acho que é sorte voltado também com competência e oportunidade, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos, hoje eu estou com 41 e eu nunca fui desligado. Então, isso é ótimo, é perfeito, mas eu nunca tive um tempo na minha carreira. Então, o máximo de tempo que eu tive na minha carreira foram 30 dias de férias, emendado com feriado ou alguma coisa daquele tipo, alguma negociação que te dá no máximo 40 dias. Então, o que eu fiz? Meu primeiro ponto eu queria um intercâmbio na minha carreira. Então, eu fui para correr atrás de um intercâmbio, consegui fazer um intercâmbio para estudar inglês no Canadá. Eu saí, eu me lembro que eu trabalhei durante um dia, se não me engano era uma sexta-feira, sexta ou quinta-feira, alguma coisa disso, eu entrava de férias naquele dia. Então, eu saí dali para o aeroporto. Na volta eu voltei num domingo e segunda-feira às 8 eu estava trabalhando. Então, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Não agrega só o inglês, não te ajuda a melhorar o inglês, agrega também em experiência, em outra cultura. E eu fiquei fascinado por isso e é um chamariz ali também para um currículo e onde aparecem mais oportunidades. Já na Cetelem, trabalhando, eu fiquei pouco tempo para unificar todas essas áreas, então eu conversei ali com a gerente de comunicação que comprava toda a parte de plástico, de material gráfico, material promocional, trouxe aquilo para procurement e vendendo como seria bem melhor a gente economizar dinheiro, fazendo uma negociações maiores e fechar. Fui na parte de cartões também, então era uma área operacional que chamava PCP, que cuidava de cartões, então toda aquela operação e por aí conseguimos unificar em procurement. E aí surgiu uma outra oportunidade. Eu estava querendo de novo fazer um intercâmbio ou alguma coisa para melhorar ainda mais o inglês. E surgiu uma oportunidade de ir para Israel. Então, de novo, nos 40 dias, foi mais ou menos ali 35 ou 40 dias, e eu fui estudar inglês com foco em Barganha, em Israel. Fiquei um tempo numa cidade chamada Rehovot, em Israel, muito a 40 minutos de Tel Aviv, e aprendi muito ali. Então, voltei com essa bagagem já internacional. Eu gostaria de ter na bagagem uma experiência profissional trabalhando fora, mas a vida não me proporcionou isso, então fui atrás de estudo fora para conhecer um pouco mais. E aí, trouxe uma bagagem grande, e aí gerou a minha oportunidade de virar finalmente um gestor numa área que não era a área de compras, que era a área de PCP, que cuidava toda a operação do cartão de crédito ali na Cetelem. Em pouco tempo, se eu não me engano, um ano ou 2 anos depois, sou muito ruim de memória ali, teve a oportunidade de assumir mais algumas áreas. Então, acabei virando um coringa dentro da empresa, e esse coringa pintava uma área. Ricardo, você tem vontade de assumir essa área? Mas eu largo uma... Não, se acumula. Então, eu acumulava uma área. Então, comecei ali na parte de PCP. Aí, eu acumulei uma área que chamava de crédito consignado, sem ao menos saber
o que era aquilo, então foi uma experiência muito legal, foi fazer os cálculos. Eu sou muito bom com números e a parte lógica, então eu tenho uma facilidade muito grande com isso, e era para fazer cálculo do crédito consignado. Fui para Recife para incorporar essa atividade, esse departamento e trazer para São Paulo. Então, consegui em São Paulo e apareceu junto o Facilities, que na época era logística, e como essa compra desse banco que era voltado à parte de crédito consignado, chegaram as filiais. Então, a gente está falando ali naquela época, se eu não me engano, mais de 200 filiais espalhados ali, que a gente chamava de crédito direto. E toda a logística e toda a parte de facilities dessas filiais acabou incorporando comigo. Então, logo na sequência, eu fiquei um tempo ali com aquelas áreas, e aí eu tive uma oportunidade de uma mobilidade interna. Também foi uma indicação de um ex-gestor meu que trabalhava na Cetelem, hoje amigo, para a área de facilities. Então, saí de todas essas áreas e, de novo, voltava só para a área de facilities. Porém, na matriz, que era no Banco BNP Paribas. Só que o escopo era muito mais pesado. A gente está falando de uma mesa de operações que nunca pode parar. 1 minuto de uma mesa parada é muito complexo, gasta muito dinheiro. Então, essa operação ali, assumi. E, de acordo com os projetos, de novo, veio essa questão de assumir mais coisas. Acabei voltando para a minha área de origem hoje como CPO, Chief Procurement Officer, então com a parte de Procurement também, agregando a função de Facilities, Real Estate e Procurement. Fui responsável por fazer nascer um departamento chamado Supply Risk, por 2 anos ali. Em banco de investimento é muito importante, que tem tanta importância que isso virou um outro departamento que hoje está fora do meu escopo, que é o TPRM, Third Party Risk Management, que foca só fornecedores, a entrada, a homologação e o ciclo de vida desses fornecedores, o risco desses fornecedores que aplicam. E hoje estou como CPO e Head de Facilities and Real Estate no BNP Paribas. Ricardo Teixeira, seja bem-vindo, que honra. Muito obrigado. Olha, a honra é toda minha. E é muito bacana você compartilhar, porque você passou por áreas importantes, áreas que estavam conectadas ao business, da operação, onde você teve que desenvolver competências para você estar na linha de frente, atuando, e você teve como característica na sua carreira, acho que sempre buscar se preparar para o que estava por vir, né? Eu acho que a vontade de fazer intercâmbio, né, de buscar novos conhecimentos, novas responsabilidades, né, e que naturalmente se te foram incorporadas essas áreas e essas funções, é porque você era um cara confiável que estava pronto para assumir, e por mais que não tinha tanto conhecimento, deixa eu ser curioso que eu vou lá, vou buscar e eu vou entregar, né? Então, acho que aqui é muito legal porque você já traz grandes aprendizados e inspirações para muitos jovens e profissionais que estão nos assistindo neste momento, né? Então, acho que a trilha da sua carreira já é uma grande inspiração para muitos que estão aqui. Isso é interessante, e a gente fala bastante em pivotar a carreira, né? É muito complicado. Na época que eu estava com a parte de cartões de crédito, eu era uma referência no mercado de cartão de crédito, porque eu já tive uma bagagem muito grande de uma das principais empresas de cartão de crédito, que era a Credit Card, depois com a Cetelem, então teve um pacote muito grande ali, e eu era muito conhecido nesse departamento, na parte de PCP, que está ligado diretamente com o core mesmo, então é a linha de produção, como... ser responsável pela frente ali, o resultado, trazer resultado, então tudo ali conta bastante. E a decisão de pivotar, de deixar tudo aquilo para trás, de não me apegar com aquilo, porque as pessoas às vezes que criam um departamento, criam aquela síndrome de eu sou o pai desse departamento. E é isso que amarra a pessoa. Entendeu? É isso que segura a pessoa afincada naquele departamento e não consegue largar. Então você tem que... Chega uma hora da sua vida, se for importante ou não mudar e pivotar total, ir para um departamento que é Facilities, que eu já conhecia por estar na Cetelem, mas eu enxerguei grandes oportunidades nesse departamento. E aí, começar do zero, não do zero porque eu já tinha uma bagagem, mas começar com bem menos bagagem do que um especialista ali na parte de operações de cartão de crédito, ou até mesmo do crédito consignado, sair do varejo e ir para um atacado. Então, eu acho que isso que tem que pensar. Você assume riscos. Pode dar certo,
pode dar errado. Mas se você estiver bem preparado e correr atrás, por isso que eu falo que eu gosto de ler bastante, eu gosto de ouvir bastante, eu adoro fazer benchmark, eu gosto de aprender com as pessoas. Eu estou aqui e eu estou aprendendo com vocês. Então, a próxima experiência que eu tiver, eu vou tentar fazer melhor do que hoje. Então, é importante de sempre querer aprender. Esse é o ponto. Você tem que estar preparado para as coisas. Então, essa é a maneira que eu falo. E talvez essa seja a maneira também de chegar a um top ali de uma posição. Então, virar um C-Level, por exemplo, que é o maior responsável por aquele departamento em si. Às vezes não dá. Eu gostaria de chegar na Credit Card, começar ali como procurement e, de repente, virar o CPO. Só que meu caminho não foi tão reto assim. Eu consegui ali. Ele voltou de alguma maneira. Mas eu tive que ir numas escadas até chegar lá. Então, isso é interessante. Então, quem quer crescer, não se limita. Se dê a oportunidade de fazer algo diferente, abre a cabeça, seja um coringa. Sendo um coringa, você consegue abraçar. Se você não é um coringa, você só tem procurement ou facilities na sua mente. Se você abrir e buscar mais cenários, você pode incorporar mais coisas, pode agregar mais atividades e realmente agregar mais responsabilidades. Ricardo, é incrível, né? Acho que assim, o seu olhar, você sempre estava inquieto ali, preparado para o que estava por vir, né? E queria até que você falasse um pouco mais. Eu acho que tá mais que claro que você saia da sua zona de conforto a todo momento. Total. Né? Ainda sai. Ainda sai. E isso eu acho que é uma característica, um comportamento, uma competência fundamental nos dias de hoje, né? Total. A zona de conforto, sair da zona de conforto te faz crescer. Só que não é fácil você sair totalmente da zona de conforto. Você tem escolha, você tem momentos da vida. Eu gostaria de abraçar o mundo. Não dá para abraçar o mundo. Então, você tem que saber o momento certo de sair da sua zona de conforto. Então, eu brinco bastante, falo bastante com a equipe. Eu posso te dar corda, mas essa corda você pode escalar ou você pode se enforcar. Então, você tem que saber no momento certo se você está preparado para assumir aquela atividade. Não é querer abraçar e, às vezes... Antigamente que eu falo há 25 anos atrás, quando eu comecei ali, eu tinha na minha cabeça ali, com aquela do old school, de que surgiu uma promoção, eu tenho que falar sim, porque senão acabou minha carreira, entendeu? Você não fala sim para promoção. Não era, eu tenho meu viés ainda, não sei se isso era realmente assim no passado ou não, era coisa da minha cabeça, mas hoje eu tenho uma certeza, não é assim, você pode falar não para as oportunidades. Então, eu já tive muitos não na vida. O primeiro, eu por querer ser muito gestor e explicar, mas eu esperava isso de pessoas. Então, muito tempo atrás, um dia eu fui promover uma pessoa para coordenadora, saí do papel de analista para coordenadora, e ela tinha característica de líder, total líder, só que eu simplesmente não combinei o jogo dela, não sabia de fato o que ela queria, isso quando eu comecei na gestão lá atrás, né? E eu fui super feliz. Olha, pintou a vaga de coordenadora, a vaga é sua. Ela me falou, quem disse que eu quero? Então, e aí eu pensei na hora, nossa, que absurdo. Não, é a opção dela. Ela quer ser uma especialista, ela não quer gastar uma boa parte do tempo dela nesse momento em algo novo. Ok, é uma opção dela, isso funciona também. Então, é isso. Mas quem almeja chegar ali no topo, vamos dizer assim, querendo algo mais desafiador, ele tem que pensar que cada vez que você sai na sua zona de conforto, tem horas a mais para trabalhar, você precisa aprender a fazer aquilo e depois você precisa tocar. Então, vai dedicar um certo tempo da sua vida. É isso que você quer? Segue em frente. Se você fizer isso com uma sequência grande, você vai chegar onde você quiser. Se não for uma opção sua, tudo bem também. Não tem regra, não tem problema. E isso é muito legal, né? Não existe certo ou errado, existe as opções que você toma para sua vida, para sua carreira, para sua jornada e aquilo que te faz feliz, aquilo que te motiva e que te leve além. Acho que esse olhar é que enriquece ainda mais e que agrega. E o bacana, né, acho que nessa sua jornada profissional, é que você foi habilitando conhecimentos, né, habilidades, passando por áreas que te habilitaram a estar na posição que você está hoje. Né? Então, esse convite que você recebeu para estar hoje, olhando, é uma posição que você teve que ter uma visão 360, habilitar o 360 para você estar nesse desafio hoje. E junto com isso, acho que o bacana compartilhar, quando você iniciou a sua jornada aos 14 anos,
não existia a profissional de facilities, serviços gerais, entre outras áreas. Por isso que até que eu comentei, eu falei, opa, qual que era a dinâmica ali? E hoje, né, esse ano a gente teve a legitimização, inclusive, da profissão, né, o profissional de facilities, que é um caminho sem volta, né? E cada vez mais esse profissional, eu vejo que ele precisa ter competências, né? E no livro você explora muito. Quais são as competências desse novo profissional de facilities? Como ser um head de facilities estratégico à companhia? E eu queria que você explorasse um pouco dessas competências no seu olhar, assim. Quais são os fundamentais? Bom, vamos lá. Eu acho interessante, assim, eu migrei por vários departamentos e uma única coisa em comum ali de todos os departamentos que eu passei foi a liderança. Então, você pode aprender um pouquinho de liderança em várias etapas. E quanto maior essa sua liderança, vai, em alguns, vou falar direto em facilities, na verdade, que é a minha opinião ali, ele vai fugindo da parte técnica, entendeu? A parte técnica, ela é muito importante, mas para um cargo de gestão, você tem que desenvolver as suas soft skills ali. Na verdade, você tem as suas soft skills, que é na parte de um conhecimento, ter uma liderança ali mais focada, pensando fora da sua caixinha. Então, pensando no negócio da empresa, como que eu posso valorizar, como em facilities eu posso fazer aquela empresa crescer ou não. Por exemplo, um caso muito, muito interessante disso, a pandemia. Antes da pandemia, eu já tinha ali um propósito, ali bastante na teoria, a questão do home office, a questão de trabalhar de casa, só que era muito mais difícil de incorporar isso. A pandemia deu um empurrão nisso. E isso o que significa? Qual que é o papel de facilities ali? Legal a gente deixar o escritório para o pessoal voltar. Pô, é importante também, você precisa. Facilities tem o banco inteiro como cliente interno, a gente precisa agradar esse cliente interno. Mas qual que é a posição estratégica ali também do ponto de facilities? Facilities em muitas das empresas, ela é o segundo maior custo ou briga ali com o segundo, com o terceiro. A primeira é a folha de pagamento, obviamente, na maioria, acho que em todas. E o segundo é a parte de real estate ou a parte de TI ali com a parte de tecnologia, softwares. Então, ele tem ali... Se você tem um departamento nas suas costas, onde a gente está falando do segundo ou terceiro maior custo da empresa, e o custo da empresa é muito importante para ter um net ali do lucro, onde você tem que focar? No custo da empresa. É ali que traz bastante redução. Então, eu falo no livro bastante a questão, o home office, o trabalhar também de casa, fez com que as empresas reduzissem espaço, economizando a parte total ali de aluguel, então não só aluguel, mas todo o facilities cost ali envolvido em tudo isso, mas também a obrigação de trazer essas pessoas de volta para o escritório. Só que o escritório, eles não querem mais aquela cara do escritório antigo. É um escritório novo, eu não quero ir lá para sentar na minha mesa e trabalhar, então eu quero para ter algo mais colaborativo, o que me dê vontade de sair de casa para ir trabalhar no escritório e não só porque é a minha obrigação da semana estar no escritório. Então, eu acho que junto com o RH, o Facilities tem um papel muito grande em identificar isso. Então, essa é uma visão ali um pouco mais estratégica. Uma outra parte estratégica de Facilities é assim, os maiores heróis são aqueles que resolvem os problemas. Então, tá pegando fogo, vamos lá e salvamos a criança que estava no tom. É importante? Cara, demais. Pô, são os heróis, realmente, de verdade. Mas é aquele que evita, entendeu? Aquele que evitou o incêndio que não matou ninguém. Eu tenho uma visão analítica para o meu time. Então, eu tenho metas baseadas em evitar problemas e não corrigir problemas. Entendeu? A meritocracia tem que ser para aquela pessoa... Eu enxergo aquela pessoa que evitou o problema e não aquela que corrigiu. Obviamente, você consegue evitar tudo? Não consegue. Mas se você conseguir evitar os principais... E aí eu falo um pouco de Pareto ali, né, de 80-20 ali, de você evitar realmente os que causam problemas grandes, cara, tá feito. Então, é aquilo. O que não pode acontecer no hospital? Não pode acabar energia numa questão de uma UTI. Ok, é ali que você tem que dar seu esforço, é ali que você tem que dedicar mais tempo do que uma nota fiscal que venceu de R$20. Entendeu? Então, é esse foco que a gente tem que atuar. E é essa zona de conforto do Facilities que eu quero que saia. Então, quando você me perguntou qual que é o profissional ali para assumir um cargo de gerência, é um mix.
é aquela pessoa que tem esse feeling, onde sabe que importância, a comunicação é importante, o sair ali, o mostrar, o vender, o saber entrar numa reunião e colocar as suas ideias e fazer aquelas ideias serem aprovadas é importante, mas aquele cara técnico que não precisa ser o técnico, porque essa gestão ela contrata pessoas realmente técnicas, pessoas boas para estar ali, mas tem que saber um genérico para você, no mínimo, saber como mitigar os riscos. Então, esse mix. E aí parece fácil, né? Tipo, vai lá no mercado e contrata esse mix aí. Um cara que é muito bom com pessoas, maravilhoso, aí coloca o cara para tocar uma obra e ele não entrega nada. Porque é outra dinâmica no meio de uma obra, não acontecendo com prazo, onde você tem prazo que cada mês de atraso te envolve 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de prejuízo, porque você está pagando todo outro prédio, está querendo mudar para um outro, todos os custos envolvidos. Talvez essa pessoa que tem essa habilidade de sentar aqui, aí, Diegão, vamos conversar, vamos sentar, ele não tem essa mesma habilidade de ir lá numa obra onde aconteceu um problema e ele fica perdido ali para resolver. O contrário, a mesma coisa. Entrar numa reunião para tentar aprovar alguma coisa, o cara vai começar a falar parte técnica, mas a laje mede tal coisa, que tem tal peso. Cara, não é isso que a alta direção quer ouvir. Ela quer ouvir ok, e o que isso agrega para o negócio? O que a gente vai ganhar com isso? Então, é muito difícil encontrar esse profissional no mercado. Então, no meu ponto de vista, se a pessoa quer assumir ali num pacote uma gestão estratégica em facilities, e eu falo bastante nisso no livro, ele tem que ter um mix. Então, ele tem que saber ponderar, tem que trabalhar ali tem que expor ali, tem que ter essas soft skills, mas tem que trabalhar as hard skills, que é o que você aprende. Então, aprender um pouco ali de arquitetura, que nem um comprador, você aprende um pouquinho de cada, você não precisa saber tudo, você não precisa fazer desenho, você não precisa assinar uma RT, mas tem que saber, você tem que saber sentar você tem que saber sentar com um arquiteto e fazer o challenge, e falar assim, cara, tudo bem, você é arquiteto, mas eu não concordo com isso. E aí ele vai ter que te provar por que ele quer fazer aquilo ou não, ou ele vai mudar de opinião. Então, isso que é gratificante. Então, encontrar esse mix para o profissional. Tá difícil no mercado, então, porque eu falo com propriedade, porque eu contrato essas pessoas também. E é interessante porque você vê aquele cara que é muito bom, que você pega e fala, puta, ele vai lidar ali muito bem com a parte de viagens, a parte estratégica, de falar com as secretárias. Então, aquele cliente interno de facilities vai adorar. Mas toda a parte de risco voltado a geradores, a contingência, tudo aquilo, manutenção, obra, layout, space planning, tudo aquilo se perde um pouquinho. Então é muito difícil encontrar o equilíbrio ali. Eu acho que as pessoas têm que encontrar o equilíbrio. E esses profissionais, eles têm que ser curiosos, inclusive. Total. Eu acho que eu tenho arquiteto, tem engenheiro e arquiteto no time. E eu brinco com o meu arquiteto, assim, eu perguntei o que inferniza a vida dele para querer saber. Ele falou assim, mas você não é arquiteto, mas eu quero saber. Entendeu? Eu tô curioso, eu quero saber o que faz aqui. E de vez em quando eu dou aquelas cutucadas, mas e se tirar essa parte e colocar aqui? Ele pega e fala, pô, eu sou arquiteto aqui, mas realmente faz sentido isso. Como muitas vezes eu falo, e se tirar daqui e faz isso? E ele tecnicamente me fala, não faz sentido por isso. E eu falo, puta, que ótimo, ainda bem que eu tenho você. Esse é um ponto que acho que a gente tem que pensar bastante. Fantástico. Eu adorei principalmente o ponto que você falou dos heróis e a prevenção. Eu acho que esse é um olhar que temos que ter, que os profissionais de facilities têm que ter, principalmente, para que não tenha problemas, né? Para tudo acontecer de uma forma na plenitude, numa atmosfera saudável, positiva, tem pessoas por trás. Total. E quando você fala que o profissional de facilities precisa conhecer de gente, precisa conhecer de pessoas, né? Eu vejo que isso é o protagonismo de facilities, é conquistar o espaço que ele ocupou, conquistando e principalmente ocupando a posição estratégica, porque são pessoas que fazem acontecer, são pessoas que transbordam, que estão ali, se desafiam, né? E ter uma atmosfera saudável, uma atmosfera com que ele se sinta bem, que ele se sinta feliz, com certeza é fundamental. Claro. Né? E eu acho que também um foco em metodologias, tá? Então, eu sou aquele cara chato de ter metodologia. Eu gosto de dashboard. Eu gosto de colocar no meu radar, mesmo não cuidando daquilo, mas colocar no meu radar o que pode entrar numa zona de risco e o que pode acontecer. Eu odeio surpresas.
tanto positivas como negativas. Eu odeio surpresas. Eu sou um cara muito ali controlado e ter esse controle ali no risco. Eu quero saber exatamente o que vai acontecer e eu quero planejar na hora que eu tenho alguns dashboards, algumas tarefas que são realmente críticas. Isso é o que eu peço desenvolvimento para as pessoas que respondem, para os gestores que respondem para mim. Me coloca, não quero tudo no meu radar, eu não consigo abraçar o mundo. Até porque Facilities hoje é 50% do meu FT, então é metade do Ricardo que cuida de Facilities. Eu tenho uma outra metade que cuida de Procurement, que é tão complexo quanto. Então, eu não quero ficar vendo coisas que não têm um impacto grande, mas eu tenho a obrigação de ver e de ser escalado em algo que vai acontecer problema. E aí, nós criamos uma zona, na verdade, e isso eu tenho em mente desde a época de Procurement, uma zona de risco. Então, ele entra ali na zona... Se ele está na verde, eu não quero saber. Entendeu? Tá ali, tá controlado, eu tenho pessoas totalmente capacitadas para cuidar disso, não precisa entrar no meu radar. Entrou numa zona laranja ali, no mínimo eu tenho que estar ciente do que está acontecendo. Eu estou cuidando, não é eu estou cuidando, eu quero saber o que você está cuidando. Entrou na zona vermelha, é o pouco tempo que a gente tem para tomar decisões para não acontecer o problema, para um gerador não parar de funcionar. Entendeu? É esse ponto. Então, eu quero fazer parte da solução ali, com a expertise que eu tenho, de assumir aquilo, escalar esse assunto para fazer aquilo acontecer antes que o problema aconteça. O nome disso é evitar problema. Tá? Com certeza. Eu não vou deixar acontecer para depois sair correndo e resolver o problema. Então, a gente faz isso muito controlado. Então, esse dashboard, KPIs, é uma das coisas mais importantes que tem em Facilities. Não sei se você já ouviu falar de Balance Scorecard. Sim. Tá? Então, Balance Scorecard, para mim, assim, Facilities, ele cuida de terceiros. É terceirização ali de atividade de serviço. Esse livro, ele serve tanto para Facilities como... Eu vejo também, eu falo de administração de fornecedores aqui, TI tem muito disso, RH tem muito fornecedores que precisam administrar. Então, o Balance Scorecard, ele te dá uma visão dos problemas antes dele acontecer. E eu tive uma tese ali, mais de 10 anos em Facilities, eu comecei a testar algumas coisas. E hoje eu vejo no Balance Scorecard, o fornecedor, você tem os principais fornecedores, você não precisa fazer Balance Scorecard para todo mundo. Você pega os principais fornecedores, aquele que vai te dar um impacto financeiro grande, um risco, um impacto de imagem grande. Você tem um SLA. Esse SLA desse cara, um acordo de serviço, você tem um contrato onde tem multas se ele não cumprir esse SLA. Só que você precisa controlar isso, não é? Ali um dia apareceu uma multa ou não, é ali que vai acontecer. Então, todo mês, esse fornecedor ele vira com um score de 100%. Significa o ideal lá para ele. Cada erro que ele comete, eu tenho uma escala com peso. Você vai tirando pedacinho. Então, ele pode perder 0,5%, ou ele pode perder 1% até casos 3% ali de erro. E o que eu notei numa escala que é super interessante, e aí como você consegue controlar a massa sem precisar entrar no detalhe, é que se esse fornecedor, ele está com uma média de mais ou menos ali 75% de atingir, essas reclamações chegam para mim. Então, vou dar um exemplo aqui básico, faltou papel no banheiro. Eu vou olhar para o Balance Scorecard, que tem 70%, por quê? Porque já é o pequenininho que ele não está atendendo. Ele já deixou de atender os principais, agora o pequenininho então 70%. Quando está numa faixa ali de 70 para 85, mais ou menos, eu paro de receber essas reclamações como um head principal. Mas a minha equipe continua recebendo, entendeu? É aquele serviço terceirizado, mas o meu direto ali continua recebendo ligações. Olha, deixa eu te falar, a empresa que você contratou não está fazendo aquilo, não está fazendo aquilo. E eu vejo que está nesse range de 80% e 85%. Quando chega numa meta de 90% a 95%, para. As reclamações acabam de vez. Então, qual que é o nosso foco? É chegar nos 95%. Você sabe o que acontece quando ele fica em 100%? Em vários meses, alguns meses 100%? Você tem ideia do que acontece? Não tenho ideia. A gente começa a receber elogios. Então, é assim, deixa eu te ligar, eu tive um atendimento do seu analista aqui, cara, eu preciso te falar, tá maravilhoso. E a gente vê porque, assim, esse desenho estratégico que foi feito para aquela empresa funcionar, se ele seguir à risca o que ele está fazendo, não tem erro. Então, essa é a importância do Balance Scorecard, e eu tenho um capítulo dedicado de Balance Scorecard falando sobre isso. Eu acho muito interessante. Multa, tá? Esse é um foco. Você sabe qual que é a diferença entre o remédio e o veneno? Não. A dosagem, certo? Então, é o que muda. Então, assim, aquilo pode te curar ou aquilo pode te matar. Então, você tomar mais, o excesso pode te matar, ou tomar água. Então, você tem que... A dosagem é o ideal.
Multa é bom? Cara, multa não é bom. Não é bom. Só que quando você chega num 70%, qual que é a maneira de esse cara recuperar? Você tem um contrato que ele não atingiu, é o último recurso, é a multa. Então, chegou ali em 70%, você tem uma multa aplicada no contrato. Ah, essa multa tem que ser muito alta? Não, não tem que ser. Tem que ser uma multa. Por que a multa? A multa é uma ocorrência irregular. Provavelmente, isso vai bater na diretoria daquela empresa. Assim, opa, vou ter que assinar uma multa, tô rasgando dinheiro, é uma multa. Mas por que tá levando essa multa? Eu quero um plano de ação para resolver aquilo. Então, ele pode levar um susto ali, correr e resolver e, de repente, pular de um 70% para um 100%, ou ele pode fazer o contrário. Ele pode falar assim, ou uma administração que não tem essa multa, ele vai cobrar essa multa. Essa multa não é nada para a empresa, porque assim, a gente não quer lucrar com a multa é para dar esse susto e empurrãozinho e para avisar. Cara, se você não resolver, eu vou trocar o fornecedor. E aí eu tenho um embasamento muito... Quando eu troco o fornecedor, não é surpresa para o fornecedor. Sim. Eu não chamo o fornecedor, vem aqui, vamos trocar. Pum. Não, Tá é uma claro surpresa. para ele, né? Tá muito claro e tá claro como ele faz para recuperar. Então, essa é a recuperação. Aí, quando tem um problema, Diego, você é um fornecedor onde você tem esse controle, você tem vários clientes, você tem esse controle. Você é uma fábrica de papel, vamos dizer assim. Vamos colocar o papel higiênico, que é o que chama a atenção, legal. Você vê a diferença, né? O custo é baixo, mas acabou o papel, é uma coisa que o pessoal grita bastante. Deu problema na fábrica, certo? Não entregou. Ele tem que escolher alguns clientes para entregar. Ele não vai entregar todo mundo. Aí ele tem um cara que é parceiro, que divide as coisas boas e as ruins com eles. Tem essa questão de multa se ele não entregar. E tem os outros que não tem balance scorecard, não controlam nada. Quem vai receber uma boa parte desse papel? O Facilities que faz isso. Então, e o que está acontecendo com isso? Você está evitando o problema. Você poderia pegar e falar assim, não, é uma fábrica de papel, mas não foi só a empresa A, foi a empresa B, se dane, foi todo mundo. Mas nosso papel é evitar que isso aconteça, então essa é uma ferramenta. E o Pareto é a segunda ferramenta que eu uso para a vida inteira. Eu sempre usei o Pareto para a parte profissional e eu uso o Pareto para a minha vida também. O Pareto é o 80-20, cara. Vamos dizer, você tem 1000 notas lá e essas 1000 notas, você tem 20 milhões de reais nessas 1000 notas ali. Cara, você vai perceber que 200 notas, ele engloba os 80% do valor financeiro naquilo. Então você não precisa ir até a nota de 20 reais, que é a quantidade maior, para fazer o mesmo controle, para tomar o mesmo cuidado. Você precisa controlar, precisa ter um processo, tá? Mas aquela nota que você sabe que ela é muito alta e ela tem multa e ela não tem negociação para retirar uma multa na hora que acontece um problema, é nela que você tem que atuar. Então, para isso que serve o Pareto. Então, é colocar e trabalhar esforço. Quando a gente tem uma equipe pequena, você tem profissionais melhores, então você tem que focar esses profissionais onde exatamente tem o maior erro. Isso funciona também. Então, esse quando acontecem os problemas, o problema sempre acontece. Mas se acontecer, eu prefiro que aconteça com o que vai me dar 20 reais de prejuízo do que o que vai me dar 1,5 milhão de prejuízo. Então, essa também parece básico, mas não acontece. Ricardo, incrível. E mais do que isso, a forma que você traz, de forma leve, direta e objetiva, temas extremamente estratégicos para uma gestão de facilities, mas no olhar do dia a dia que você tem que ter, né? E trazendo isso, assim, a gente fala em gestão de dados, gestão de informações. Você trouxe exemplos claros, né, de como ter uma estrutura clara, né, e um olhar muito conectado com o negócio. E nível de serviço, nível de exigência, de excelência. E, naturalmente, quando você entrega isso, você traz uma atmosfera positiva, que os stakeholders falam, puta, olha que legal, olha que empresa, olha como a gente é bem atendido, olha o nível de serviço. Então, quando você tem processos, metodologias tão claras como você está trazendo aqui, eu tenho certeza absoluta que você se torna uma referência, né? O seu trabalho é reconhecido, é referenciado e, naturalmente, você é uma pessoa que tem a confiança dos outros profissionais, dos seus pares, claro, né? E que te habilita a coisas maiores, a desafios maiores, né? Então, eu costumo dizer que é fazer o básico bem feito, né? Total. E fazer o básico bem feito tem estratégia, tem metodologia, tem clareza, tem gestão de time, tem uma visão 360 que a gente tem que ter, que não é fácil, né? Que nos exige muitas vezes. E tudo isso que a gente está trazendo aqui é num olhar não de ser o herói de ir lá e apagar o fogo, mas é de trazer a prevenção, de trazer. Então, assim, os exemplos claros que você trouxe aqui, eu acho que são exemplos riquíssimos, que inspiram muito profissionais, né? E um grande prazer. É fantástico. O prazer é todo meu. Só queria, pra gente reforçar aqui, eu acho que se eu tivesse que
que falaram como funciona isso, como fazer, fazer mais com menos. Isso está atrelado a montar a sua equipe. Então, é assim, você tem que colocar profissionais, e eu coloco profissionais na minha equipe que são melhores do que eu. Esse é o primeiro ponto. Então, é assim, se eu colocar pessoas iguais ou pessoas ali que obviamente tem, né? Então, nesse momento, mas é assim, eu não consigo abraçar o mundo, vai sobrecarregar e eu não consigo delegar. Então, se você colocar os melhores em cada funções ali e delegar e confiar e criar uma parte que eu falei de aparecer no mapa o que realmente deve aparecer, isso é muito positivo. Então, assim, eu tenho pessoas na equipe que lidam com certos assuntos, obviamente são melhores do que eu. Posso melhor em outras coisas, mas isso se completa. Então, quando você cria uma equipe que se completa e equipe de pessoas boas, você consegue fazer muito mais, porque você não trabalha sozinho, você trabalha com uma equipe que realmente atenda, você pode puxar um pouco mais e isso funciona. E por último, eu acho que um gestor, principalmente num nível hierárquico mais alto, ele tem que tomar cuidado com a questão de inteligência emocional. Então, tanto para a equipe quanto para o próprio gestor. Assim, você tem que colocar na sua cabeça que você não consegue abraçar o mundo. Então, como eu falei, 50% é Facilis, que traz essa bagagem que a gente conhece bastante, outros 50% é Procurement. Então, você tem que saber a inteligência emocional disso e você tem que saber também encontrar os sinais da sua equipe que estão dando sinais de que está sobrecarregado ou que não te traz informações e tentar parar para conversar para redesenhar e seguir pelo caminho certo. Então, assim, a gente pode entregar muita coisa sem a necessidade de um burnout. Não Sim. precisa, você não precisa trabalhar com essa gestão antiga de cobrar, não existe mais, você não vai ser admirado por isso, você tem que fazer parte da solução, então você tem que sentar com o seu time e disseminar isso, então os seus gestores diretos têm que pensar isso da equipe dele também e tentar evitar, eu falo bastante em evitar. O burnout está aí também, e é isso que a gente tem que evitar. A pressão é grande. Se você escolher facilities, tenha na sua cabeça que a pressão é forte. Não é uma área que simplesmente ele muda, tem muitas responsabilidades, e quando você cria muita responsabilidade, a pressão ela é muito grande. Então você tem que entender que às vezes você vai estar numa reunião onde você está falando sobre estratégia de mudança de prédio, por exemplo, na parte de real estate envolvendo milhões, tá? De repente batem na sua porta, porque já passaram por toda a sua equipe ali no resultado, e bate uma porta reclamando que está faltando o papel no banheiro, tá? Cara, tá no seu job description. Aprenda a conviver com isso, isso vai acontecer, isso não é ruim, faz parte da sua tarefa. Você tem que pensar no processo, por que falou, por que chegou? Por que o balance scorecard falhou num ponto de o papel chegar? Mas se chegou, cara, segue a vida, atende, vamos colocar, né? Mas não fica. Eu vejo que as pessoas, e aí um contexto geral dos meus amigos de facilities daí, eles colocam muito isso de, cara, tô cuidando de milhões, de repente vem reclamar ali do café que faltou. Cara, mas o café não tá no seu escopo? Não faz parte do seu job description? Acabou, aceita. Faça metodologias que te façam não chegar a esses assuntos pequenos para você resolver. Mas se chegar, é porque várias etapas falharam. Assume isso. Tem que resolver. Eu costumo dizer que são os detalhes que fazem a diferença. Total. Né? E quando a gente olha, né, nessa visão 360, né, muitas vezes não é uma grande pedra, mas sim uma pedrinha pequenininha. Né? E eu acho muito bacana você trazer um pouco este olhar, porque é como que a gente lida com as situações, lida com os desafios e principalmente, né, eu vou falar aqui algo, mas eu queria que você falasse um pouco mais, né? É correto dizer que a gente precisa gostar de problema? Cara, vamos falar que isso é polêmico, tá? Isso é polêmico, mas é assim. Eu não gosto. Você gosta de problema? Eu não. Eu também não gosto de problema. Mas a gente facilities convive com problema. São os problemas que a gente tem as oportunidades. Eu vou contar algo que aconteceu logo meus primeiros dias em facilities, assim, ar-condicionado. Tá? Ar-condicionado é um problema. Tá? Eu coloquei na cabeça que dava pra zerar esse problema com o ar-condicionado. Você consegue melhorar muito, você consegue entrar na técnica, mas se eu chegar pra você, Diego, você tá com frio agora? Mas tá 23 graus, você não pode sentir frio.
Entendeu? Cara, você não é a pessoa, ele sente frio na temperatura que ele quiser. Então, é assim, esse é um problema que você tem que conviver, você tem que diminuir, entendeu? Falar mais a pessoa ouvir ali, mas tem problemas que estão incorporados não só em Facilities, como todos os departamentos. Eu tento evitá-los, tá? Mas não é... Eu acho que quando as pessoas falam assim, eu gosto de problema, tá? Porque Facilities é realmente uma área que ela abraça muita coisa. Cara, é muito difícil não dar problema. Então, um problema acontece, é natural. Você não pode se frustrar porque aconteceu um problema. Mas ninguém gosta de problema, a gente tem que evitar o problema. E se a gente conseguir evitar a maioria dos problemas, a gente consegue trabalhar de uma maneira bem saudável. Então, respondendo, não fugindo da sua pergunta, eu não gosto de problemas, eu tento evitá-los. Mas faz parte da vida, o problema faz parte da vida, não só em Facilities, como em qualquer outro resto. Tem que saber administrá-lo. Então, esse é um ponto. Fantástico. Ricardo, falando um pouquinho de futuro, como que você enxerga o futuro do profissional de Facilities Management? Cara, é cada vez mais um multitarefas. Eu acho que não dá... Se ele quiser assumir uma posição mais estratégica, ele tem que sair da sua caixinha. Não pode ficar ali na caixinha. Não adianta justificar um problema de ar-condicionado, tá 23, tô dentro da norma e que se dane, você vai... Não importa, o problema é seu e não é meu. Não, cara, tem que ter uma solução, ou tem que encontrar uma solução daquilo. Então, isso é lidar com pessoas, tá? Então, é diferente. Quando você vai para um cara mais técnico, um cara mais racional, e eu falo que eu gosto bastante dessa parte racional, e a minha habilidade de lidar com pessoas são habilidades treinadas, eu acho que eu faço bem, mas é habilidade treinada, a minha habilidade natural é um número, é fazer budget, é criar budget de projetos que o pessoal não imagina o que vai fazer nesse projeto, eu consigo cravar esse budget. Isso é uma skill boa. Só que você precisa ter um mix. Então, o futuro de Facilities, onde que ele está voltado ali? Nesses profissionais, tecnologia, tá? A tecnologia sempre esteve presente no Facilities, sempre. Então, você vai lembrar disso, na minha época de office boy, quando eu ia pegar um táxi, eu pegava um boleto. Tá? Você tem um boleto, uma comanda de táxi, aí você dava esse papel pro cara e ele anotava. Cara, lá atrás, hoje tem Uber, tem os teus aplicativos, tem uma parte de aplicativo, tem o próprio táxi que você pede por aplicativo, no celular, que chama. Então, isso muda. Imagina se o Facilities não mudasse com isso. Então, a tecnologia sempre esteve presente. Eu gosto de ser pioneiro. Então, assim, eu gosto de tentar fazer primeiro as coisas ali. E acho que eu sou um viciado por internet das coisas. Então, na minha casa, eu faço. Eu acho muito legal se chegar, abrir a porta, acontece uma cena e eu acho aquilo muito legal. Então, como eu faço em casa, eu quero reproduzir isso também no escritório. E isso eu cobro muito, porque o que acontece? A gente tem uma equipe pequena, tem pessoas capacitadas. Eu prefiro aquela pessoa da minha equipe pensando e não executando. Tá? Pensando na parte estratégica, não executando. O que vai ajudar essa pessoa a parar de executar? Tá? A tecnologia, entendeu? Se aquela pessoa precisa, vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Nosso data center precisa estar fechado, tá com um problema na porta. A pessoa vai lá, sai da mesa dele para verificar se a porta está aberta ou se está fechada. Cara, coloca um sensor que te avisa que a porta está aberta e acabou, você resolve o problema. Agora, de pós-pandemia, com Space Planning, cara, contar às pessoas quanto tempo que essa sala é utilizada. Eu não quero saber quem usou a sala. Esse é um foco, porque aí o pessoal se perde um pouco. Aí vai um pouquinho na parte de LGPD e você acaba entrando em uma questão ali de privacidade da pessoa. Eu não quero saber quem é a pessoa, não quero saber quem é o Diego que está aqui. Eu quero saber que duas pessoas estão sentadas aqui por 1 hora. Isso acontece toda semana, isso acontece todos os dias e isso. Então, o que acontece? Eu quero saber que a sala do lado, onde tem 10 posições, ao mesmo tempo ela está vazia e tem uma fila de espera aqui. Eu quero ter a inteligência de informação que me fala, olha, você tem um espaço que dá para fazer mais 3 salas dessa, que ninguém usa, tá? Mas não a percepção. A percepção, eu sou contra a percepção porque a pessoa acha, aqui sempre usa, porque esperou 10 minutos aqui, usa mais do que lá. Não, a tecnologia consegue te falar isso. Então, consegue, aqui utilizou, tem fila de espera, por que você não diminui aquela sala e faz mais 2 dessa? Então, é otimizar o espaço. O espaço é muito caro. Sim. Você precisa ter um espaço otimizado. A tecnologia te traz isso.
E a parte de sustentabilidade, cara. Sustentabilidade, assim, um gestor, hoje de facilities, ele tem que colocar isso na cabeça. ESG sempre está em evidência, sempre sustentabilidade sempre esteve em evidência, mas agora cada vez mais. Agora não é mais um nice to have, você precisa ter. Então, você precisa buscar algo sustentável. E aí eu também sou aquele chato, eu faço em casa, eu moro em casa, coloco painel solar, então eu fico cobrando essa parte de sustentabilidade também, eu acho muito importante. Isso é um papel de facilities também, administrar essa parte de sustentabilidade. Então, sim, o futuro do facilities também tem que levar em conta toda essa parte de controle de sustentabilidade, de redução, de controlar, de apontar e de expor toda essa tarefa voltada à sustentabilidade, tem que estar no guarda-chuva de facilities também. Fantástico. Ricardo, tenho certeza absoluta que ao longo da sua carreira foram muitos projetos que te habilitaram aqui e projetos que são únicos, que a gente vive na nossa vida, né? Projetos que nos marcam, que trazem aprendizados, que nos crescem. Queria que você compartilhasse, né, se você sentir à vontade, seja projetos voltados a compras, voltado a facilities, que trouxe para você aprendizados importantes e que te marcaram, né, claro, como um grande aprendizado. Acho interessante. Vamos falar de facilities. Vamos lá. Acho que tem vários espalhados aí, para quem já passou por vários, mas vamos focar um pouquinho ali em facilities, porque eu acho que tem projetos maravilhosos em facilities. Por exemplo, uma empresa, trabalhei na questão de filiais. Nós tivemos um projeto ali para consumir filiais, algumas filiais que não funcionavam. E, obviamente, teve a decisão de desativar essas filiais Brasil inteiro, do leste ao sul, então, Brasil inteiro. E aí foi colocada uma missão ali para fazer aquilo em um longo prazo, que teria que ir, tem obras, todo mundo sabe, tem negociação com proprietários, Sim. Tem obras. Então, antes, na hora que começou a cogitar isso, eu já sentei com a equipe para a gente traçar um plano de desativação dessas filiais. Esse plano foi tão bem montado, com plano A, B e C para cada uma das filiais, que nós conseguimos fechar ali 130 filiais em 2 meses. E isso envolve desde a negociação de multa com o proprietário, falar com o proprietário, de falar assim, negociar, vou ter que devolver, ele não sabia que ia ter que devolver. Mas legal, você está aqui há 10 anos, você vai ter que fazer a reforma. Ok, negociar aquela reforma, execução de reforma, descaracterizar a filial, tirar a logomarca, tirar tudo isso e também desativar toda a parte de concessionárias, água, lua, energia, água, tudo isso e encerrar ali o processo e parar de pagar aquele aluguel. E essa equipe, esse squad que nós montamos para fazer isso, além desse curto prazo, que foi ali 120 filiais ali em mais ou menos 2 meses, foi quase custo zero, cara. Assim, custo zero que eu digo nós não pagamos, praticamente negociamos todas as multas que estavam envolvidas, então não teve multa ali de negociação. Foram obras mais tranquilas, só teve uma obra que encrencou um pouco, que foi em Santos, porque era uma marquise de um imóvel tombado. Infelizmente, herdamos uma filial que ficava em um imóvel tombado. Deu um pouquinho, mas foi o único, mas fechamos ali com um resultado maravilhoso. Então, isso não pelas atividades em si, mas pela estratégia no planejamento de execução disso, eu acho que seguiu em linha e foi muito bom. Eu considero esse um projeto legal no ponto de vista de planejamento e não de execução, mas o planejamento aconteceu de uma maneira impecável. Assim, só pra gente poder imaginar, são 40 dias de trabalho, 60 dias, assim, loucura. Loucura. Né? Loucura 120 conseguir eliminar por telefone. Teve locais que a gente conseguiu eliminar sem ir até o local. Então, esse foi o plano A. O plano A foi super agressivo. A gente consegue eliminar com o gerente de conta que tá lá e negociação, conseguiu. Metade saiu assim. Ficou a outra metade para correr e conseguiu evitar obras de 90%. E as que tinham obras, aí sim que a gente focou o espaço. E a última que devolveu foi essa de Santos. Assim, eu tô me colocando no seu lugar nesse assim, talvez o primeiro momento, muitos falaram assim, não, loucura. Total. Impossível. Mas com metodologia, com planejamento e com toda essa estrutura de gestão, foi possível. Né? Por isso que eu falo do planejamento. Não é uma coisa, isso eu vejo bastante também acontecer, tá? O cara olhou, vamos definir suas metas. Diego, suas metas. Você tem que fazer 700 podcasts no mês. Cara, com base no quê?
Com base no que você chegou nessa conclusão? A conclusão é o embasamento, por isso que eu foco no planejamento. O planejamento mostrou que é possível. Tem o melhor dos mundos, tá? E tem o plano A, plano B e plano C. Não é tentar executar no plano A, deu errado, voltar e vamos pensar no plano B. Não, já tinha o plano B e já tinha o plano C. Então, foi isso que aconteceu. Algumas filiais seguiram a maioria no seu plano A, algumas foram para o plano C. Mas aconteceu naquele tempo. E o outro, que eu acho que foi assim, um divisor de águas, acho que bem importante na minha carreira ali, foi o moving de mais ou menos 9 mil metros quadrados aí de um prédio para um outro, um dos principais prédios ali da América Latina. E nesse moving não foi só a mudança de fato, né? Nós tínhamos que fazer 2 prédios operantes. Um data center ele foi criado no meio da obra, porque um departamento precisaria ser desligado na sexta-feira do moving e aparecer na segunda-feira operando normalmente. Então a gente teve que trabalhar em paralelo para deixar os 2 prédios operantes, toda a parte de TI, antes até da obra. Então imagina colocar um data center no meio da obra com aquele monte de pó que tem. Então esse é um primeiro ponto. O outro é que o projeto ele tomou uma proporção tão grande, mas tão grande, de que ele fugiu do tema ali de facilities, e ele foi bastante para RH, foi para comunicação, e essa interação de todo mundo abraçar o projeto foi bem legal. Então nós saímos de um departamento de uma empresa que era totalmente com salas individuais ali para cada departamento, por algo totalmente open space, que é permitido ali na parte de open space. Então esse projeto foi muito legal, foi muito estressante, mas o resultado foi muito legal. Então esses são os 2 projetos, tem muitos outros, mas acho que cabe aqui um destaque. Não, e bacana você compartilhar, porque os nossos convidados, eles muito se colocam assim, nossa, olha que bacana, olha que marca importante, e é isso que nos habilita para a gente poder ir além, são esses projetos que nos trazem os desafios e essa jornada, né? Cara, tô adorando nosso papo, tá incrível aqui, tá muito bacana, tenho certeza absoluta que o povo de casa também tá adorando, assistindo a gente aqui. E queria agora, você falou muito da parte, a tecnologia conectada, né? Trazendo um pouco dessa visão do profissional de facilities do futuro, né? De competências, trazendo um pouco desse olhar, né? Eu queria aqui que você abrisse o seu olhar um pouco da sua jornada, aquilo que você acredita, né? Profissional que fosse iniciar sua carreira hoje, né? Quais dicas, orientações que você daria para ele? E principalmente, né? Quais competências ali que você fala, opa, cara, acredita aqui, vai além, que isso pode agregar e contribuir muito na sua carreira. Legal. É uma boa pergunta. Eu até comentei algumas vezes de que antigamente as pessoas caíam em facilities. Qual é o momento que você encontrou facilities na sua carreira? Não buscou. Qual que é o meu papel, o seu papel e o papel de várias outras pessoas que fazem isso no nosso mercado, e eu acho maravilhoso. E eu até brinco assim, eu não quero ser... Meu papel por escrever esse livro não é ter lucro com o livro, eu não quero ser um autor que tenha lucro com o livro. Eu quero ajudar a disseminar, porque isso vai trazer um bom resultado para todo mundo, essa categoria inteira. Então, tem várias pessoas, e você se inclui em uma delas, de que ajuda a promover isso. Eu vejo que agora o mercado, eu já tenho gente procurando facilities. Ele sai ali da parte de uma faculdade de administração, por exemplo, que é a cara de facilities. A administração é a cara de facilities. Eu sou administrador de empresas com pós em supply chain e logística. Cara, se eu puder, todas as áreas que eu passei, se eu puder transferir a minha administração de empresas para uma área, cara, facilities tem tudo ali que a gente aprende na faculdade. E eu vejo essas pessoas saindo de faculdade para uma vaga de trainee ou alguma coisa, e pegar e falar assim, eu queria facilities, eu posso dar uma olhadinha? Eu quero, é uma das minhas opções. É tipo medicina na faculdade, medicina, administração, direito. Facilities começou a aparecer lá. Eu acho isso super legal, porque antigamente não. Facilities é minha porta de entrada para ir para outro lugar. Tá. Não, hoje não. Hoje eu quero crescer. Hoje eu quero seguir essa carreira, quero seguir essa área. Eu quero seguir, então é isso. E esse profissional que está começando, aquele cara lá que está começando e quer seguir isso, cara, é pensar fora da caixinha, tá? Então é fazer um pouco além do que pede. É colocar na cabeça que o lugar de facilities não é atrás do palco, é em cima dele.
Então, é sobre o palco, é essa posição. Então, é importante, tudo que é importante, em Facilities, tudo ali é importante, porque tudo causa impacto imenso. Então, desde o faltar o papel, faltar o café, tudo é importante. Mas são etapas que quem quer chegar numa posição alta tem que seguir uma evolução naquilo. E aí, seguir a evolução é buscar algo mais estratégico e pensar como você pode ajudar a empresa a fazer isso. Como você pode ajudar o seu pessoal de business a vender mais. Como você pode ajudar o seu pessoal de finance ou a empresa gastando menos. Porque não adianta nada o seu time de receita traz a receita e a gente gasta tudo. Não adianta nada. A gente tem um papel muito importante ali em redução de custo. O Facilities tem um papel importantíssimo em redução de custo. O net disso é o lucro. Então, eu acho que tem que voltar a isso. Então, as pessoas têm que cada vez mais se capacitar. E aí, quando eu falo capacitar, buscar informações, faz benchmark. Até hoje não, e eu sempre vou fazer isso, eu sempre procuro pessoas com ideias novas para aprender com essas pessoas. Seja humilde, vá para aprender. Tá? Vá para aprender. Uma hora você vai ensinar bastante, mas sempre você vai aprender. Sempre você vai aprender. Então, vá atrás de informações onde pode aprender. Eu leio bastante, faço. Tem uma questão que a gente fala bastante de que a melhor maneira de aprender é ensinando, né? Onde você fixa bastante. Eu recebi uma proposta para dar aula em uma pós-graduação online em Brasília em janeiro. Tô pensando, é o que eu falei, não dá para abraçar o mundo, então toma um tempo extra e esse tempo que eu quero com meu filho agora talvez não é o tempo que eu tenho, mas abrir esse leque. Então a pessoa tem que buscar conhecimento, saia da sua zona de conforto. Se ela quer crescer, saia da sua zona de conforto. Se ela se manter na zona de conforto, ela não vai crescer. Ricardo Teixeira, eu aprendi demais com você hoje. E eu aprendi com você, total. Que prazer, que delícia estar com você, grandes aprendizados, né? E eu tenho certeza absoluta também que todos que estão conosco aqui nos assistindo adoraram o nosso encontro, o nosso papo. Fica um convite para vocês curtirem demais, tenho certeza absoluta que tem grandes aprendizados, né? E é só o começo. E um fato interessante do livro é muito legal, meu primeiro livro, obviamente, mas o que é mais legal eu vejo pessoas comprando, eu recebo relatório da Amazon, eu vejo pessoas comprando livro e pessoas que eu não conheço, não tá na minha rede de LinkedIn e estão comprando o livro. Aí ficam me perguntando, caramba, como isso chegou para essas pessoas? Então, tá saindo, tô indo para a segunda, já aprovei a segunda tiragem dele, então saiu muito bem. Graças a Deus tem bastante pessoa interessada nisso. Acho que foi o que eu te falei, não para eu lucrar, mas eu tô vendo que cada vez mais o Facilities tá chamando atenção e eu brigo para isso, para ser a primeira opção da sua relação. Eu quero entrar no Facilities. O jovem tem que olhar e falar assim, eu quero entrar no Facilities. Né? Não quero ir só pro business, não quero seguir no Facilities. Essa é a minha intenção. Fantástico. Obrigado por ser uma inspiração. E deixo aqui também um espaço para você fazer agradecimentos, recomendações, né, reconhecimentos, um espaço aberto. Fique à vontade. Com certeza. Primeiro, agradecer a você pelo espaço. Eu acho que é muito importante. De novo, vou ser repetitivo nisso, mas eu apoio todas as pessoas que levam um FM. Eu acho que eu promovo, é complicado você se expor. Na hora que a exposição te traz coisas boas, mas também pode trazer coisas ruins. Então, é mais fácil você ficar na sua zona. Pô, eu já tô numa posição legal, pra que eu vou achar sarna pra me coçar ali, né? Pra que eu vou lá falar alguma coisa? Vai que fala uma besteira aí, né? O nome disso é assumir risco. Então, se você assume riscos, coisas boas também vêm nessa parte. Com certeza. Risco. Então, cada vez que eu vejo uma pessoa numa palestra, né, ou divide palco comigo em palestra, ou eu encontro na rua e eu vejo conversas sobre facilities, eu apoio muito essas pessoas. Eu acho que essa que a comunidade tem que fazer. Tem que apoiar pessoas que estão dispostas a levar o nome de facilities a se tornar cada vez mais conhecido. Então, tem bastante gente no mercado, você é uma delas, eu acho que tem muitas pessoas que dão voz a Facilities, você é uma delas, então agradeço bastante.
Agradeço, não tem como não agradecer a minha família. Eu acho que minha esposa e meu filho que aguenta tudo isso, né? Então, assim, qual é o horário que a gente tem? É o extra time, porque minha função é a CLT, é aquilo que eu tenho que fazer e eu tenho que fazer muito bem feito. Onde você encontra tempo para trabalhar em palestra, pra fazer isso, é o extra, né? Então, e o extra significa você troca tempo de lazer por o tempo que você coloca para fazer essas coisas. Então, tem que gostar muito da função e tem que gostar muito de Facilities nisso. E eu acho que Facilities tem muito o que agregar e tem muito emprego a oferecer. Então, esse é um ponto que eu acho que é essencial. Ricardo Teixeira, um grande prazer, muito obrigado. Para nós foi uma honra tê-lo você aqui, né? E quero, inclusive, convidá-los. Se você tem uma história tão inspiradora e quer compartilhar aqui no Fala FM, fica o convite, né? Ricardo, muito obrigado, um grande prazer. Eu que agradeço. E estamos juntos nessa jornada. Prazer todo meu. Vamos embora. Vamos crescer juntos. Esse é o importante. Um grande abraço, muito obrigado a você que esteve conosco e nos vemos no próximo encontro. Um grande abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.